Então, estes tempos que correm, muitos são os assuntos que se enquadram dentro dos conceitos doutrinários do Espiritismo. Se virmos bem aquilo que a doutrina nos ensina, nós podemos encontrar a correspondência no viver diário, no viver de todas as almas e de todas as criaturas. Motivo porque mais do que nunca devemos fazer um estudo profundo do que são os postulados da nossa doutrina. Só assim poderemos compreender e, sobretudo, conseguirmos explicar a terceiros aquilo que é racional na nossa doutrina, sobretudo aquilo que os espíritos, com muita inteligência e muita racionalidade, nos transmitiram, por forma a tornarem lógicos os diversos problemas que assolam o planeta, o nosso mundo Terra. Grande parte dos espíritos que aqui se encontram a habitar atualmente, entre os quais estamos nós, há dificuldades que às vezes não conseguimos enxergar o porquê. Mas se estudarmos a nossa doutrina, vamos encontrar respostas para tudo. Claro que não nos estamos a referir ao estudo de uma página psicografada, uma mensagem mediúnica ou um tema do Evangelho durante 30, 40, 50 minutos. Uma vez por semana. Não é isso. Tem que ser um estudo com muito mais empenho, diário, constante, com períodos de meditação, porque só assim, deste modo, nós atingiremos os conhecimentos preciosos, absorvendo, assimilando, silenciosa, a ajuda que muitas vezes as irradiações benéficas do mundo invisível, através dos nossos mentores, do nosso anjo guardião, chegam até nós para percebermos as coisas. É necessário, nós até dizemos mesmo, imprescindível, que o espírita conheça o espiritismo. Pelo menos nós consigamos perceber qual é a verdadeira essência da doutrina, a fim de não passarmos às vezes por humilhações, de vermos atacados os seus princípios e não os conseguirmos convenientemente defender. Aqueles que seguimos a doutrina espírita temos a obrigação moral de não deixar vilipendiar a nossa doutrina. Já chega. Espiritismo não é bruxaria. Espiritismo não é uma crendice qualquer. Espiritismo é uma ciência, uma filosofia e uma doutrina de profundo cunho moral. Então, são muitos os detratores da doutrina dos espíritos. E há adversários, até mesmo do próprio espiritualismo, porque nem sequer querem pensar que Deus existe e o negam consecutivamente. Então, só com um estudo sério, metódico, bem orientado, a par dos vários serviços de assistência e beneficência para o próximo, chegaremos a entender e até a praticar os ângulos da nossa doutrina que decidimos adotar para o nosso coração. Só assim nos tornaremos invulneráveis aos ataques que nos dirijam, seja pessoalmente ou os ataques ao próprio espiritismo. Então, não nos podemos mais chocar e devemos, diante daquilo que nos surge no viver, sabermos de modo ligeiro, rápido, mas com muita base, contrariarmos essas ideias que muita gente tem. Este contrariar só será válido se esclarecermos. Esclarecermos aqueles que assim procedem. E certamente o fazem porque desconhecem aquilo que atacam. Quem conhece a doutrina não pode atacá-la. Quem venha a esta casa, nem que seja uma única vez, não tem como atacar a doutrina espírita, porque não vai encontrar aqui rigorosamente nada que lhe afete o seu sentimento ou que lhe afete a razão.
Só que é muito mais fácil, nós negarmos o que quer que seja, do que estudarmos para absorvermos o conteúdo. Então também há quem o faça por má fé. Profitentes de outras congregações, de má fé, atacam a doutrina que não conhecem. Apresentamos este tema porque a falta de conhecimento do doutrinário pode nos levar a situações difíceis e até, como já dissemos, humilhantes. Como um caso concreto que vem referido num livro espírita. Um livro apresentado pela grande médium Ivone do Amaral Pereira, Dona Ivone do Amaral Pereira, grande médium espírita. Esse livro chama-se À Luz do Consolador. Ela conta-nos, e falaremos na primeira pessoa, como se fosse ela conta assim: um amigo nosso acaba de sofrer um grande desgosto, exatamente porque desconhece ainda pontos que, assim poderíamos dizer, vulgares da doutrina que professamos. É o caso que, em conversa com um médico, médico esse possuidor de grande sensibilidade afetiva, mas materialista. E esse nosso confrade ouviu dele expressões chocantes da ideia de Deus. Daí o subtítulo da nossa palestra, Blasfémia. E aquilo que ele ouviu obrigou-o a ficar calado, porque não tinha como combater as ideias que lhe estavam sendo apresentadas. Esse médico estava revoltado diante da morte de uma criança de 1 ano de idade. Tinha sido vitimado por um cancro no cérebro. E que ele se esforçara muito para o salvar e não conseguira. E este médico declarava ao nosso amigo que não desejava ter relações de amizade com esse homem a quem chamam Deus. Olhem como nós, quando não conhecemos as coisas, o que nós dizemos. Talvez pela ideia errada que encontramos na Bíblia, que nós fomos criados à semelhança de Deus, logo, se fomos criados à semelhança dele, ele tem a semelhança nossa, que é um homem como nós. Quando a realidade, a doutrina nos ensina que a nossa semelhança com Deus é o nosso espírito. A centelha divina é a energia que constitui o nosso espírito. Então esse médico sentia-se superior a Deus. Dizia ele em todos os ângulos. No sentimento afetivo, inclusive. Ao passo que o tal homem tinha coragem de assassinar uma criança indefesa, dando-lhe um cancro no cérebro. Reportou-se ainda ao médico materialista a crianças, filhas de pais muito pobres ou miseráveis, que morrem de fome por falta de leite com que se alimenta. Coisa intolerável para aquele coração de médico. Mas que o tal homem, a quem chamam Deus, constantemente permite num sadismo revoltante. Não aceitava, pois, a existência do Criador e, por isso, diante de um crente, permitiu-se até expressões de baixo calão com que supôs ofender a suprema divindade. Atordoado o nosso amigo, sem saber como responder, visto não ser dedicado ao estudo da filosofia exposta pela doutrina espírita, apenas pôde retirar-se. No entanto, seria tão fácil, ao menos, defender a sua própria condição de espírita e defender a doutrina, ainda que não fosse com a intenção, que não deveria ser, da conversão do revoltado. Não é isso que nos move. Nós nos convertemos quando entendemos, não é quando os outros querem. Pois que corações e mentes imbuídas de má vontade, a má vontade de raciocinar sobre as coisas do espírito,
Somente se convencerão da verdade quando arrastados pela dor ou através do tempo. Jamais por uma simples conversação. Poderia dizer, por exemplo, esse espírita podia-lhe ter dito que a lei estabelecida por Deus para o bom viver da humanidade entre si é o amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. Mas que ninguém cumpra esta lei. Certamente porque a observação dela requer do crente renovação de si mesmo e muito trabalho. Razão pela qual se avantaja ao mal entre os homens, atingindo até as crianças. Que muitas dessas crianças que morrem à míngua de alimentos poderiam sofrer menos se os próprios pais as amassem melhor. Reparem que nós não dizemos amassem mais, porque às vezes amam muito, mas podiam amar melhor, privando-se, por exemplo, do álcool, do fumo, do tabaco, que custam caro, para que o filho tivesse o leite. E que assim, penalizados pela sorte de tais crianças, ele, o médico materialista, em vez de insultar a Deus, sobre quem jamais raciocinou, ou se raciocinou foi de modo errado, procurasse ele também ser um agente para benefício às mesmas crianças, dedicando-se a movimentos humanitários em prol da criança sofredora, porque isso é dever do cidadão bem posto na sociedade. Todos nós somos agentes naturais de Deus. Todos nós estamos aqui para proteção e auxílio uns aos outros. E não fizesse como o levita da parábola, a parábola do bom samaritano, a parábola messiânica do Cristo, que o levita se penalizou com o ferido caído na estrada, mas passou de largo, sem vontade de socorrê-lo. Também fazer-lhe sentir que uma criança que sucumbe vitimada por um cancro cerebral estará resgatando terríveis faltas de existências passadas. Que tal sofrimento, que de facto penaliza, quem é que não sofre por ver uma criança sofrer, é redenção e não desgraça. Que esse espírito mesmo solicitou tal situação. Solicitou a lei de Deus antes de reencarnar. Quantas das dificuldades que nós estamos passando agora, nós pedimos do outro lado da vida, porque sabíamos que era o melhor para nós, para aprendermos alguma coisa com essa situação. Que tal sofrimento que, de facto, como já dissemos, penaliza, é redenção e não desgraça. Vergados ao peso do arrependimento, dos erros que cometemos em passadas existências, erros que bem poderiam ter sido, no caso dele, o suicídio, por exemplo, realizado com um tiro no ouvido. E essas repercussões vibratórias que ficam geraram um mal que a medicina e esse médico foi impotente para remediar. Ou até, quem sabe, um outro crime contra outrem. Indiferença em passada existência contra as dores de uma outra criança. E quem poderia ele ter socorrido e não socorreu? Por não amar o próximo nem a Deus. Então a indiferença pelos sofrimentos alheios é crime previsto nos códigos divinos, porque, como já vimos, a lei é amor a Deus e ao próximo. Então, quantas vezes nós, conduídos pelas doenças e pelos sofrimentos das crianças, limitamos a nossa visão a esse corpo frágil, pequenino. Esquecemos o espírito que anima esse corpo, que pode ser um corpo muito mais velho do que o nosso. E que essa criança está, como já dissemos, em redenção, como estaremos todos os que sofremos. Ninguém está sofrendo porque Deus quer que a gente sofra. Iremos ver a seguir.
Então, quem sabe, muitas vezes, aquele que hoje tem fome foi um magnata no passado que não soube viver com a fortuna. Apenas viveu para os gozos da vida, sem se preocupar com a miséria das crianças ou de quem quer que seja. Então, nunca, nenhuma dessas supostas desgraças será eterna. Ninguém está afadado ao sofrimento eternamente. E isto deve ser um motivo de grande fé para todos nós. Não há nada que não passe. O povo é sábio. E o que é que o povo diz? Não há bem que não se acabe, não há bem que sempre dure e não há mal que não se acabe. Então, o sofrimento de hoje vai acabar amanhã. Mais tarde ou mais cedo. As coisas desaparecerão porque nós, cumprindo com aquilo que é a nossa lei de karma, de causa e efeito, ficamos sabendo que Deus não fere nem castiga quem quer que seja, ao contrário. As leis de Deus são amorosas, são protetoras e que cabe a nós próprios observá-las e praticá-las, para não sofrermos as consequências. Consequências do quê? Das nossas infrações, das nossas culpas, dos nossos malfeitos. Então tudo é evolução, tudo é experiência, tudo nos pode elevar na escala moral e que o blasfemo, que tudo desconhece sobre as coisas de Deus, também ele sinta alguma vontade de vir a perceber aquilo que o pode iluminar em termos espirituais e retirá-lo dessa cegueira que tantas vezes nos afeta, não nos deixando de ver as coisas. Na grande maioria das vezes, quando assim somos, com estas cegueiras espirituais, o somos por orgulho. Porque no minuto que nós quisermos deixar de o ser, ficaremos a perceber melhor e a conhecer melhor. Porque se continuarmos blasfemando, com certeza a nossa consciência um dia vai nos exigir que nasçamos com a mudez. Agora, é Deus castigando-me? Será que eu tenho? Lá vem o orgulho de novo. Será que como é que eu posso ter a pretensão de insultar Deus? Será que Deus se deixaria insultar por mim? De maneira nenhuma. Deus é inacessível ao insulto, seja de quem for. Porque Deus é o ser supremo absoluto. Agora, aquilo que eu gero com as minhas blasfémias, através dos meus pensamentos ou das minhas palavras, isso é que é vibração que vai ficar em mim e me vai exigir o acerto. Isso fica impresso naquilo que nós podemos chamar os refolhos do nosso ser, que é o espírito. E assim depois, lá na vida espiritual, quando nós nos capacitarmos, porque mais tarde ou mais cedo isso vai acontecer, porque nós ficamos diante da grandeza de Deus, capacitamo-nos da sua amorosidade, da amorosidade de Deus para conosco, de tal forma que nos arrependeremos das blasfémias preferidas contra Ele e, envergonhados e inconsoláveis, nos castigaremos voluntariamente pela mudez, condenando-nos a um silêncio de uma existência inteira, às vezes, a fim de que aprendamos que a palavra é um precioso dom que Deus concede para auxílio ao nosso progresso geral. A fala não é para ser utilizada de modo indivíduo. A nossa fala não deve ser motivo de escândalo ou de escárnio, porque nos arrependeremos. E com certeza, enquanto não nos livrarmos disso, a nossa felicidade e a nossa alegria nunca serão muito grandes. Jamais o insulto e a afronta contra quem quer que seja, dentro da criação de Deus, nem que seja contra o mais abjeto verme,
muito menos contra o Criador e todas as coisas, não o façamos. Utilizemos a nossa fala de modo correto, de modo justo, de modo fraterno, de modo amoroso. Então, todas estas coisas, todas estas dores que nós vamos sentindo no nosso viver, são causa, ou foram causadas pelo nosso livre-arbítrio. Somos senhores da nossa própria vontade. Somos livres. Portanto, nós é que nos premiaremos se a nossa consciência estiver tranquila e em paz. Se procedermos bem, ou então nós nos castigaremos se o remorso do mal praticado a isso nos impelir. E finalmente, que a revelação dos Espíritos, mostrando todo o ensino da lei celeste de causa e efeito, faça compreender no sofrimento o trajeto de redenção do espírito culpado. Somente isso. Ao mesmo tempo que impele o homem a suavizar os seus sofrimentos, visto que também nos leva ao cumprimento da lei que tudo resolve e tudo remedeia. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, ouvirmos blasfémias de qualquer natureza, que não nos choque, não nos decepcione, antes que possamos reprimi-las amigavelmente. Usando então agora sim a palavra bem, com amor e esclarecimento, pois que comumente o blasfemador é uma alma que também sofre. Ainda não teve, como nós já tivemos, a felicidade de encontrar Deus, a felicidade de encontrar Jesus. Mas um dia também ele, se procurar a verdade, com boa vontade, a encontrará. Então são almas iguais às nossas. Almas que devemos amar e servir, para que realmente eles encontrem também o mesmo caminho que nós já logramos encontrar. Ao meditarmos nestes ensinamentos, apercebemos-nos, afinal, de como é importante o aprendizado. Porque só assim poderemos fazer, com todo o carinho, não o esqueçamos, podemos fazer nas casas espíritas idóneas, todas, quase sem exceção, vêm apresentando cursos básicos. Há pessoas que eventualmente podem pensar, quando nós propomos o curso básico da doutrina espírita, que estamos preocupados em fazer catedráticos de espiritismo. Desiludam-se. Não é essa a nossa intenção. Porquanto o espiritismo serve apenas e só para uma única coisa: fazer de nós cristãos conscientes. Cristãos verdadeiros. Por isso nós dizemos, com muita alegria, que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Nós somos o cristianismo dos primeiros 300 anos depois de Jesus, não dos outros. Porque uma coisa é o cristianismo dos homens e outra coisa é o cristianismo do Cristo. Nós queremos seguir esse, o puro dos primeiros 300 anos após a passagem de Jesus entre nós. Então, quase todas as casas espíritas idóneas, como dizíamos, têm estes cursos básicos. Nós temos, há longos anos, no princípio da noite das segundas-feiras, às 21 horas, pelo que convidamos todos aqueles que aqui estejam e se mostrem interessados, para que mais tarde não tenhamos a desculpa de dizermos que desconhecíamos as verdades. A lei dos homens diz que ninguém pode alegar desconhecimento da lei. E nós dizemos, os espíritas, que ninguém pode alegar o desconhecimento das leis de Deus. Porquê? Porque elas estão na nossa consciência. Todas, sem exceção. Podemos não as praticar, mas elas estão cá. A essência estão dentro de nós.
Só precisam, como os jardins, que os tratemos, que os reguemos e que cuidemos das podas para que as plantas sejam lindas e as flores ainda mais maravilhosas. Então o convite está feito. Segundas-feiras, 21 horas, curso básico da doutrina espírita, de modo a que nós consigamos, cada vez mais e melhor, deixarmos a cegueira espiritual para não sermos cegos, conduzindo outros cegos. Porque quando isto acontece, caímos no barranco, caímos no abismo. Que Jesus nos abençoe.